Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que você conseguiu chegar a este lugar. Você que veio distante. Glória a Deus que você foi guardado no trânsito, na estrada. Glória a Deus. O Senhor é bom, não é mesmo, irmãos? Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos esse mês falando sobre um tema muito importante, um tema maravilhoso. Como eu estou sendo esticada nesse mês com o tema. Você sabe qual que é o tema desse mês? Isso. Agora vamos falar todo mundo junto para todo mundo ouvir. O tema desse mês é velocidade e constância. Aleluia! E aí, como foi para você esse mês? Pensando nisso, em velocidade, em constância. Irmãos, é maravilhoso saber que Deus, Ele quer tocar em todas as áreas da nossa vida. Amém? E hoje nós vamos falar sobre esse tema. E você vai me amar porque Deus, Ele me ama. E Ele fala comigo usando as coisas do dia a dia. Então, eu vou compartilhar com você a palavra com aquilo como o Senhor falou comigo. Irmãos, lá na minha casa, a torneira da cozinha, ela, na sua casa também tem o cano, e ela tem uma rosquinha ali, que ela tem vários furinhos, igual do chuveiro, certo? Falta muita água aqui na Cidade Nova, não falta? Ai, lá para minha casa falta. E aí aconteceram duas coisas que foi onde Deus falou comigo tremendamente. A primeira delas foi no chuveiro, faltou água. E depois de um tempo eu fui abrir o chuveiro. E aí, irmãos, aquela força da água foi tão forte que a rosquinha do chuveiro saiu. A água foi saindo forte. Né? Se já aconteceu com você, comigo aconteceu. Já aconteceu? Fala comigo, vamos conversar aqui juntos. E aconteceu isso daí. E a gente nesse tema, velocidade, constância. E aí eu vejo o chuveiro assim. A pia lá, a torneira da pia, com aquela água agora caindo. A mesma água que antes caía assim. A gente conseguia lavar, não precisava abrir tanto para cair mais água. Eu tenho que abrir tudo e aí cai aquela água assim. Bonitinha, mas não com toda aquela intensidade. Fica até difícil assim para mim ficar lavando a louça. Certo? Aí foi aí que Deus me pegou. E aí nós vamos ler, segura essa informação, nós vamos ler Mateus. Vamos ler Mateus. Eu vou focar no capítulo 14, mas eu quero ler com você rapidamente assim. Vou folhear o livro de Mateus com você, tá? No livro de Mateus, Jesus é apresentado, é o primeiro evangelho, né, do Novo Testamento. E Jesus é apresentado aqui de uma forma diferente dos outros evangelhos, né? Cada evangelho transmite Jesus de um jeito. E aí é interessante, logo no início, ali pelo capítulo 6, por aí, no capítulo 5 começa o Sermão do Monte. Né? Vocês conhecem o Sermão do Monte? Bonito, né? Várias orientações lindas, preciosas. E aí ele vem falando do Sermão do Monte, vem falando vários milagres que Jesus fez. Né? Jesus cura muita gente, Jesus cura o empregado de um oficial, Jesus cura um leproso. Ele vai curando pessoas que estavam há muito tempo sofrendo, atormentada por demônios. Ele vai curando paralítico, vai curando pessoas. Um mudo fala. Aí ele cura uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Conhecem? Tudo está familiar para vocês? Pois é. Aí ele tem, aqui vai falando também de João Batista, aquele que preparou o caminho. Mas aí o que acontece? João Batista é preso. E quando ele é preso por um tetrarca, um homem muito poderoso da época, João Batista recebe um decreto, ele vai morrer. E ele vai morrer de uma maneira muito cruel. Isso está ali no início do capítulo 14. Fala ali da morte de João Batista. E João Batista era primo de Jesus, você sabe, né?
Você conhece essa história, até aí nada de novo. E quando os discípulos de João Batista vêm e falam para Jesus, eu estou aqui no versículo 13 do capítulo 14, ele fala assim: a saber o que havia acontecido, a morte de João Batista, Jesus saiu dali num barco, foi sozinho para um lugar deserto. Interessante, né? Pensa o cenário. Jesus vem fazendo todas essas situações que eu falei para vocês, milagres, curas, vem pregando, vem ensinando. E diante de tudo isso que Jesus estava fazendo, ele tinha reações. Ele tinha pessoas que se achegavam a ele e quero isso, quero cura. E vem pessoas para procurá-lo, para segui-lo. E ao mesmo tempo ele recebia o quê? Rejeição dos líderes religiosos da época. Rejeição do seu próprio povo. Interessante, né? E aí o primo dele, um homem muito relevante naquela época, João Batista, morre. E Jesus faz o quê? Ele vai, quando ele sabe que isso aconteceu, ele vai para um barco, sozinho. Mas ele fica lá sozinho? Não consegue ficar lá sozinho. As multidões souberam que ele estava lá, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Jesus não conseguiu ter o tempo dele para poder orar por tudo aquilo que estava acontecendo. Ele perdeu o primo. Ele perdeu alguém importante para ele. E o que Jesus vai fazer? Eu não quero falar com ninguém, me deixe sozinho no meu canto, me deixe aqui com as minhas emoções e com os meus apertos. Poxa, eu estou fazendo tanta coisa. Olha o bem que eu estou fazendo para o meu povo e eles não querem saber de mim. Jesus fez isso? Não, Jesus fez o quê? Ele foi. Jesus saiu do barco, viu aquela multidão, ficou com muita pena deles. Em outras versões, ele teve muita compaixão, ele se compadeceu desse povo e ele curou os doentes que estavam ali. Jesus não foi ficar escondido. Jesus foi para a ação, movimento. E depois que passou tudo isso, certo? Nós sabemos o que acontece, a multiplicação dos pães e peixes. Para mais de 5.000 pessoas, eram só 5.000 homens e foram alimentados e abastecidos e tudo isso aconteceu. E aí no versículo 22, coloca aí, logo depois de quê? De ter multiplicado, deles terem ficado abastecidos, sobrou. Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco. De novo, Jesus quer ir para algum lugar. Jesus tem algo para fazer de importante em algum lugar que precisa atravessar o lago, pegar barco. Eles foram na frente. Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Agora Jesus conseguiu fazer o que ele tanto queria, ficar sozinho. Agora eu vou orar, agora eu vou ficar aqui e eu vou conseguir ter o meu tempo a sós com Deus. Com você é assim? Com você é assim? Você está ali com tantas situações te envolvendo, a vida acontecendo, a realidade, a vida real, trabalho, quem tem filho, tem os filhos, é mãe, é isso, se chama, e é trabalho, é as pressões do seu trabalho, as situações do seu dia a dia, tem que comprar, tem que fazer, e a demanda. Tem gente que fala aqui vários termos, várias frases para poder dizer sobre o dia a dia. Fala a luta, vamos para a luta, vamos para a guerra. Mas nós não falamos desse jeito. Amém? Nós somos da palavra da fé e nós ajustamos muito bem a nossa fala. Mas a realidade não é assim? A fé não nega circunstâncias, não é assim? A minha vida é assim. E vem pressão para um lado, vem pressão para o outro, é demanda. E aqui dentro, eu não sei com você, fica um monte de vozes. É só comigo? Ai, glória a Deus. Obrigada, pastor.
várias vozes. E é aquela falação só. Eu faço, não faço, deveria, não deveria, é certo, é errado, o que eu faço, é isso e aquilo, e Deus isso, Deus aquilo. Espírito Santo me ajuda, e o Espírito Santo eu vou, e é isso e aquilo, eu vou declarar a palavra, e aí fica aquela coisa, não vou me posicionar. Eu só quero me posicionar, isso aqui, ai meu Deus, não sei. É assim que fica a minha cabeça às vezes. Tantas coisas que vêm. E aí eu quero velocidade, eu quero constância, eu quero impulsionamento. E tudo isso, irmãos. Aí pensa só Jesus. Aí eu me identifiquei totalmente com Jesus e ele se identificou comigo. Aí eu fiquei na paz. Porque, irmãos, não tem nada que a gente passe no nosso dia a dia que Jesus não tenha passado. Não tem nada que você possa dizer, ah, não, ninguém sabe do que eu estou passando. Não, isso aqui não. Ah, se soubessem. Ah, se meu pastor soubesse disso. Ah, se o meu pastor soubesse disso que está no meu pensamento. Ei, irmãos, Jesus já passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos. E estamos passando. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque nele nós temos a estratégia de como vencê-las. Aleluia. Veja o que Jesus fez. Vamos continuar aqui. Você conhece, eu não vou ler tudo. Jesus estava lá, conseguiu orar, ficou sozinho durante a noite. Mas aí o que acontece, gente? Versículo 24. Naquele momento, o barco já estava lá no meio do lago. As ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Quem estava lá no barco? Os seus discípulos. Porque antes ele já tinha escolhido esses discípulos, estava ensinando com eles. E Jesus se retirou para orar sozinho, conseguiu. Mas aí, tá lá. Eles estão no barco. E o vento é contrário. E balançando. E a força era tanta. Cadê? Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá. Andando em cima da água. Versículo 26. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados. Eles já estavam apavorados por causa daquele movimento todo dentro de um barco. E aí eles disseram, é um fantasma. Gritaram com medo, aquele desespero. E no versículo 27, nesse instante Jesus diz, coragem, tenham bom ânimo. Ei, para de ficar com medo, sou eu. Não está me vendo não? Não está me reconhecendo não? Quantas vezes eu e você, a gente está no meio de todo esse aperto do dia a dia. E Jesus está olhando. E está vendo que tudo isso está acontecendo. E a gente fica, e agora? Isso e aquilo. Às vezes a gente nem lembra do meu Deus do céu. A gente só fica naquela pressão, naquela situação. E Jesus fala, ei, não tenham medo, eu estou aqui. Hello, eu estou aqui. Qual que foi? O que foi? O que está acontecendo? Aí Pedro, a gente tem que aprender com ele. Pedro, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Pode vir, vem. Tranquilamente, Jesus falou, vem, queridão, pode vir comigo. Pedro saiu do barco, começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Olha aí. Aí eu lembrei da física. É possível fisicamente alguém andar em cima da água? Jesus estava andando tranquilamente, nós chamamos, vem Pedro, pode vir. Pedro saiu do barco e andou, assim como Jesus, em cima da água. Aleluia, aleluia. E vamos ficar até aí, eu vou voltar para o cano. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Essa identificação que Jesus tem com a gente faz a gente ver a vida de uma maneira muito mais tranquila, irmãos. Todos nós vamos passar e passamos pelas dificuldades. Mas a Bíblia não diz que a gente não teria, ela diz, você vai passar. Mas o que eu e você queremos? Velocidade, não é mesmo? Quem quer ficar parado? Ninguém. Todo mundo quer crescer, porque o que tem vida cresce, não é mesmo? O que tem vida, cresce. A ordem natural
né? Quando a gente estuda ciências na escola, o ser humano não, o ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz, ele envelhece e morre. Então, é natural crescer, é natural se multiplicar. Mas por que às vezes a gente não está assim em algumas áreas da nossa vida? Ou em várias áreas? Entende? Por quê? Porque às vezes a gente tá igual o cano lá da minha pia, lá da cozinha. Que tá me incomodando aquele cano. A gente está ali. E sabe, na física existe uma lei. Fica tranquilo, tá? Fica aqui comigo, vai ser fácil. Existe uma lei, um princípio chamado princípio de Bernoulli. Alguém já ouviu? Vocês que estão estudando, olha. Sabe o que é o princípio de Bernoulli? É super interessante, irmãos. Eu vi Deus purinho nisso daí. Deus é maravilhoso. Deus purinho. Essa lei é uma lei de conservação de energia. Aí olha que interessante. Fala sobre o cano com a água. E explica por que quando você quer lavar um chão, você pega uma torneira. E aí se a tua torneira é daquelas antigas, você põe o dedo assim na pontinha dela. Já fizeram isso? Ela esguicha a água mais rápido, não é mesmo? Olha aí, Deus fala comigo nisso daí, gente. Por que isso acontece? Por que a torneira da sua casa ela tem que ter aqueles furinhos ali para reduzir o tamanho o tamanho do buraquinho para sair a água? Para poder sair mais água com mais força. Aleluia! Como Deus é bom, eu vou te explicar essa comparação. Na física, esse fluido, ele aumenta a velocidade quando ele passa por um estreitamento. Não é mesmo? Aí são os buraquinhos lá da pia, da torneira. Ou seja, vai ficando um tubo mais apertado. Irmãos, na vida cristã é do mesmo jeito. Aleluia! As pressões da vida, as provações, esses momentos em que parece que o nosso caminho fica apertado. Não acontece com você? O momento vai ficando apertado. E agora? Aí eu te falo, quando a torneira está cheia de buraquinho, ou quando a mangueira você aperta, o que acontece com a água? Ela vai mais? Ela chega pertinho ou ela vai lá na frente? Ela vai lá na frente. Tiago diz, tende por bom ânimo, tende por motivo de muita alegria quando você passar por provação, quando você passar por pressão, quando você passar por aperto, porque qual que é o resultado? Aleluia! Se naturalmente existe uma lei para poder dizer que quando a velocidade aumenta, ela vai passar, o fluido quando passar por uma velocidade maior, vai precisar apertar para ela ir com mais força. Imagina na nossa vida espiritual, irmãos. Aleluia, é essa mesma coisa. Esse estreitamento, ele reduz o espaço, ele impulsiona para frente com mais força. Na nossa vida de fé, irmãos, as pressões externas, as portas que se fecham, que se estreitam, entendeu? Elas acabam empurrando a gente para onde? Elas devem nos empurrar para mais perto de Deus, para que a gente vá com mais força, para que a gente possa ganhar mais impulso e ir mais adiante, para a gente caminhar para uma nova dimensão, para uma nova perspectiva na nossa vida espiritual. Aleluia! Irmãos, aquilo que parece ser uma limitação, que é a nossa aprovação, que é uma dificuldade, que é uma prova, um aperto, ele não deve ser para nos parar. Não permita o diabo parar você por causa de pressão. Mas use essa pressão para você poder ir mais rápido, com mais força naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia! É um tempo, irmãos, quando a gente aperta, quando as pressões vêm, elas servem e devem servir para uma aceleração espiritual na nossa vida. Aleluia! Sabe o que diz o segundo princípio dessa lei da física? Velocidade aumenta. Como eu preciso que o fluido passe, então eu vou com força. Mas sabe o que acontece com a pressão interna? Ela tem que diminuir. Vou repetir para você. Para poder ir mais rápido, para a velocidade
ir com mais força, a pressão interna tem que diminuir. Na nossa vida de fé, irmãos, quanto mais velocidade, quanto mais constância nós temos na palavra, numa vida baseada em oração, oração em línguas, leitura da palavra, abastecimento da palavra, irmão, menos as pressões do mundo vão conseguir nos esmagar. Aleluia! Agora, quando você está parado, quando você não se coloca em movimento, porque a água parada, sem movimento, a pressão é maior. Mas se eu quero dar velocidade, eu preciso o quê? Colocar força para poder ir mais alto, para poder ir mais longe. E isso fala de propósito, irmãos. Propósito. Existe algo que eu e você temos para fazer que ninguém mais vai fazer. O propósito de Deus na sua vida, ele precisa estar tão nos seus poros, tão visível, tão latente dentro de você, que as pressões elas têm que servir para poder te impulsionar para viver esse propósito. Não permita o diabo te paralisar com as pressões, porque se fisicamente, irmãos, a pressão diminui quando a velocidade aumenta, então na nossa vida espiritual também tem que ser assim. Se aproprie também disso. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Você vai passar por provação. Você vai passar. E elas devem produzir um grande peso de glória. Elas devem produzir um bom resultado na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Quanto mais nós entramos, irmãos, nesse fluxo de caminhar com Deus. E o caminhar com Deus não é só você vir à igreja aqui nos cultos de quinta, nos cultos de domingo. O caminhar com Deus é uma vida diária de oração, de entrega, de envolvimento com Ele, de relacionamento com Ele. Não adianta, irmãos, você querer se abastecer em Deus somente nos cultos aqui. Glória a Deus que nós temos cultos aqui. Mas o seu tempo devocional todos os dias vai fazer total diferença em como você vai viver o seu dia. E eu não digo a sua semana, porque é dia a dia. Aquilo que eu me abasteci ontem não serve para hoje. Vai colocando e trilhando um caminho para mim, vai me dando segurança, mas hoje eu preciso do meu abastecimento no Senhor. E isso é relacionamento, irmãos. Então, quando nós estamos nesse fluxo de caminhar com Deus, a velocidade do movimento gera, sabe o que, irmãos? Uma leveza interior, porque a pressão vai diminuir. Sabe quais pressões, irmãos? A pressão que muitas vezes nós mesmos nos colocamos. Pressões, sabe, de comparação, de complexos, de coisas da história da nossa vida. De sentimento de falta, sabe? Sentimentos de rejeição. Eu precisaria ser aceito, eu preciso ser aceita. Ansiedade, medo. Essas pressões internas, muitas vezes, são as que mais ficam dentro de nós, mesmo quando a gente já conhece a palavra. E é ali que o diabo o tempo todo pega e vem querer nos dar a rasteira. Porque, irmãos, a realidade da vida é de que sempre vai ter pressão, sempre vai ter uma dificuldade, não vai ser facilidade o tempo inteiro. Tanto se você é cristão ou não. Essa é a realidade da vida, essa é a vida real acontecendo. Mas a grande diferença é como está dentro. Eu te pergunto, dentro a pressão está grande ou está em leveza? Como está dentro de você? Porque, irmãos, a pressão externa vai continuar lá. Mas sabe quando ela perde o poder de nos parar? Quando existe fluido acontecendo, quando existe movimento acontecendo. É necessário movimentar as águas do nosso interior.
Movimentar as águas dentro de nós. E a gente movimenta as águas trazendo palavra para dentro de nós. Lembrando dos versículos, lembrando da palavra, colocando em nós o alicerce da palavra. Essa é a palavra, é a voz de Deus falando comigo e com você. Mas Ele só vai falar quando você ler. Quando você ler em voz alta, para que você mesmo possa ouvir. Aleluia. Terceiro princípio dessa lei da física. Se você aumentar a energia de movimento, a energia de pressão diminui para poder manter o equilíbrio. Aleluia! Aleluia! Oh, irmãos, quanto mais nós nos enchemos da água viva, do Espírito, essa nossa energia de movimento, que não é uma energia, mas esse movimento dentro de nós aumenta, nós ficamos cheios de força. Sabe qual que é o resultado? Pressão interna, peso do coração, angústia, ele diminui. Diminui. E aí se cumpre aquilo que está na palavra. Jesus dizendo, ei, o meu fardo, ele é leve. Aprendam de mim. O meu peso, ei, é suave. Leveza, irmãos. É leveza, irmãos. Nós podemos andar em velocidade, seguindo rumo ao propósito da nossa vida, realmente com mais força, de forma mais rápida. Mas a pressão interna tem que diminuir por causa da leveza da palavra que existe dentro de nós. Aleluia, irmãos. Aleluia. Quanto mais cheios da palavra, mais velocidade rumo ao propósito. Aleluia. E aí nós criamos uma baixa pressão para poder enfrentar as crises. A pressão, como eu disse, externa, ela vai ficar lá. Ela continua no mesmo lugar, fazendo pressão. Mas dentro não. Dentro é leveza. Jesus disse, o meu fardo é leve. E sabe o que o Senhor me disse? Que existiriam pessoas hoje que estariam com a pressão interna muito grande. Muito grande. E Ele está dizendo, eu tenho para você fardo leve. Vamos tirar essa pressão daí de dentro. Vamos abrir essa pressão, tirar a pressão de dentro, para que você possa caminhar veloz rumo ao propósito da sua vida. O Senhor não te quer parado. O Senhor não te quer sem movimento. Porque com pouco movimento, a pressão externa é grande, a velocidade é pequena, o alcance pequeno. Não é essa a realidade que Deus tem para mim, para você. Aleluia. Não é essa. E, irmãos, eu gostaria de chamar já o louvor para cá. Hoje faz exatamente 5 anos que eu tive a confirmação. Na verdade, não é uma confirmação, mas Deus me deu a oportunidade de poder estar aqui. Eu não sei como foi sua história. Eu não sei aonde foi o ponto em que você chegou, que Deus disse assim, olha, agora eu realmente preciso de você. Já chega de ficar cirandando. Já chega. Agora eu preciso que você seja o que eu te chamei para ser. Agora eu preciso que você tenha alcance. Irmão, se você nunca teve essa clareza do potencial que Deus tem para você, eu quero te dizer que Deus tem algo grande na sua vida. E sabe, isso não é para te motivar, é porque essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas para isso, irmãos, a pressão interna tem que sair. Eu não sei o quanto você sentiu que falhou,
Eu não sei o quanto que você teve a percepção ou a sensação de estar inadequado ou inadequada. Mas eu sinto que Deus, Ele tem algo para te dizer claramente. Eu não quero você com pressão interna elevada. Porque eu quero te levar para um alcance maior. E aí eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Porque se Deus me deu a possibilidade de estar aqui, de poder falar com você, de poder falar para as pessoas e de poder estar aqui, eu estou. Eu vou. Eu digo sim, Senhor. E eu quero orar com você. Você pode ficar de pé. Existe palavra que o Senhor quer liberar para você. E você não vai receber porque eu vou te dizer no eis que te digo. Ele já está lembrando a você aí no seu espírito. Mas Ele quer te fazer lembrar daquilo que Ele te chamou lá no início. Ele quer te lembrar daquilo que Ele criou você para ser um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, para andar leve. Pedro olhou as circunstâncias. Pedro olhou a pressão externa e ele afundou. Pedro não tinha o Espírito Santo dentro. Eu e você temos. Pedro não era nova criatura, mas nós somos. Pedro não tinha o Evangelho, nós temos. Pedro não tinha o auxiliador, eu e você temos. E ainda assim Pedro andou sobre as águas, sob a palavra de Jesus, venha. Ele foi obediente ao comando de voz de Jesus. E hoje o nosso Jesus, Ele está dizendo, sem pressão interna, eu te quero veloz, eu te quero veloz, eu te quero veloz. Você vai alcançar muitas pessoas, você vai num nível de alcance muito maior do que aquilo que você está imaginando. Não se trata só de você. Não se trata só do seu próprio benefício, mas de outras pessoas que estão se achegando perto de você. Se trata de outras pessoas que você nem conhece e que vão se achegar e que vão ser tocados por aquilo que Deus tem para fazer e está fazendo na sua vida. Mas Ele está te dizendo, tira a pressão interna e caminha velozmente comigo. Aleluia! Eu te quero leve. O jugo é suave. Aleluia! A sustentação vem do alto, irmãos. E eu quero orar por você que ao longo desse tempo tem sentido essas pressões, essas vozes, que tem sentido tanta coisa que às vezes fica dentro, mesmo que você já tenha a palavra, sabe, a ponto do coração bater forte, a ponto de ficar difícil até para dormir. Mas Ele te chama para andar sobre as águas, leve, leve.